Como eu disse, é um assunto complexo e você vai entender que ele é complexo, inclusive biblicamente. Alguns assuntos dentro da teologia, ele simplesmente não tem uma resposta definitiva. Talvez esse seja o caso. Mas é bom nós recorrermos ao texto bíblico para entendermos melhor sobre o que nós estamos falando. Deus determina tudo? Ou o homem é que tem a liberdade de escolher o que faz? Onde as coisas se unem, onde elas se afastam dentro desses dois temas, que são, até certo ponto, paradoxais. Se Deus determina tudo, então o homem não tem liberdade. Se o homem tem liberdade, então Deus não determina tudo. Parece uma conta que não fecha. Para isso eu vou usar hoje muitos textos bíblicos e vou colocar aqui os PowerPoints que eu preparei hoje de manhã. Você já deve ter visto esse fundinho de PowerPoint em algum lugar, mas é o que temos, principalmente pela pressa com que eu preparei tudo isso daqui. Mas vamos lá. Nossa conversa começa com o seguinte entendimento. Deixa eu me ajustar aqui para poder falar com você adequadamente. O primeiro entendimento que nós temos que ter que eu quero propor aqui para você, é sobre a liberdade humana. E nós verificarmos no texto bíblico que Deus deu ao homem liberdade. O homem tem liberdade. Vamos começar com alguns textos sobre isso. Primeiro, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um texto que nos mostra a necessidade de se crer e a possibilidade, portanto, de não se crer. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Há aqui no texto uma condição pressuposta, digamos assim, de que é necessário receber, é necessário crer nele como uma opção e não como algo imposto. Outro texto, João 6,40. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Agora vamos dar uma olhadinha no Velho Testamento, dentro dessa mesma ótica e tom, digamos assim, Deuteronômio 30:19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, diz o Senhor, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Uma clara colocação lá no Antigo Testamento a respeito da possibilidade de se escolher entre bênção e maldição. Mas vamos lá, nós temos Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham, se quiserem vir, venham, e eu então os aliviarei, é o que o texto diz. Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O apóstolo Paulo dizendo para o pessoal lá, os filipenses, para eles colocarem a salvação deles em ação como uma possibilidade. Coloquem, se vocês quiserem, vocês podem colocar. Há uma clara condição aí de abertura para sim ou para não. Existem outros textos, a gente não tem tempo, mas essa é uma coleta de textos, de alguns deles, que nos mostram que o homem tem a possibilidade de escolher aquilo que faz. Eu ontem, inclusive, me esqueci de citar esse livro aqui, deixa eu colocar na tela. É um livro do Carson, que é um dos mais renomados teólogos da atualidade,
E o livro é justamente sobre isso, é o tema do livro, claramente aqui. Desculpem, eu coloco depois lá no grupo do Telegram, soberania divina e responsabilidade humana. As perspectivas bíblicas em tensão. Eu já havia lido esse livro do Carson há algum tempo atrás, fui atrás das minhas anotações e ele é uma das bases que eu usei para montar essa conversa com você, além de algumas outras anotações que eu tenho aqui. Interessante é que dentro dessa perspectiva da liberdade, há também a perspectiva da responsabilidade diante da determinação divina. O relacionamento Deus e homem propõe, ou pressupõe, melhor dizendo, uma resposta humana e a responsabilidade da resposta humana. Deus, na sua relação com o homem, determina coisas. A partir da determinação de Deus para com o homem, ao cumpri-la ou não cumpri-la, ele está realizando aquilo que lhe cabe como responsabilidade diante daquilo que Deus propôs. Então, vamos nos lembrar, por exemplo, de Abraão. Deus disse para Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus se apresenta a Abraão e diz para ele: sai da terra que você está e vá, porque eu vou te guiar, não é, para uma nova situação que todos nós hoje entendemos qual era. Era o começo do povo de Israel. Mas cumpriu. E havia, a partir da colocação divina, uma responsabilidade para que Abraão cumprisse ou não aquilo. Noé recebeu uma incumbência: construa a arca. Os profetas do Velho Testamento frequentemente tinham, inclusive esse é o papel mais destacado dos profetas. Profetas não são aqueles que ficam acertando o futuro, como muitos pensam. Os profetas bíblicos, eles eram responsáveis por esse alerta que era feito constantemente ao povo, às vezes à custa da própria vida do profeta, de que eles deveriam obedecer o que Deus disse. Obedeçam o que Deus disse. Se o profeta dizia isso com tanta veemência a Israel, a gente pode entender que, mesmo sendo uma vontade divina, Israel, na maior parte das vezes até, podemos dizer, não cumpria o que Deus havia determinado. Tudo isso constrói para nós a ideia clara, biblicamente falando, de uma liberdade com responsabilidade da parte do homem. Nós não podemos esquecer, esse é um destaque que o Carson dá no seu livro, que os pecados dos homens são julgados por Deus. Essa responsabilidade humana diante do que Deus diz, ela é julgada por Deus, porque Deus julga o homem. Ele é o juiz do homem, ele é o juiz da sua própria criação. E ele verifica a responsabilidade humana. Interessante que isso acontece tanto para o bem quanto para o mal. Aquele que lhe obedece é, digamos assim, entre aspas, premiado de alguma forma, principalmente na tratativa do Velho Testamento, do Antigo Testamento, mas não destaco isso, essa realidade para os dias de hoje também. E o mal, ele é julgado e condenado com castigo. Deus escolhe e determina que homens sejam usados por ele, e o interessante é que essa responsabilidade é atribuída ao homem. Tipo o que nós vimos agora. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. A partir da colocação divina, a responsabilidade de cumprir ou não é do homem, por conta da sua liberdade. Israel foi chamado para ser povo de Deus, e o que a gente vê é um Israel que muitas vezes não quer ser povo de Deus. Liberdade, dentro de uma determinação divina e com consequências diante da escolha. O homem pode, portanto, escolher obedecer a Deus ou não. A expectativa divina, é óbvio que se Deus tem algum tipo de expectativa, é uma palavra talvez muito mal usada por mim aqui, mas é a que me vem para a gente pensar junto, é que o homem obedeça. Deus tem uma conversa com a própria humanidade no começo de tudo, dizendo: você tem a oportunidade de viver nesse jardim, nessa belezura toda que criei para você, onde você tem tudo, mas não coma
dessa árvore, não opte por me desobedecer. E a árvore ficava no meio do jardim. Interessante, Deus podia ter colocado a árvore lá no cantinho, escondidinha. Não, a árvore ficava no meio, porque Deus queria que o homem o obedecesse em amor. Em amor. Ele vivesse a sua liberdade em obedecer a Deus por amor. Olha que coisa interessante, Juízes 10, 14 nos diz: clamem aos deuses que vocês escolheram, que os livrem na hora do aperto. O texto bíblico deixando claro. O detalhe, gente, é que nós não podemos esquecer qual é o estado humano. O estado humano é de pecado. Nós escolhemos deliberadamente não obedecermos a Deus. E o Antigo Testamento, o Carson também destaca isso, mostra a postura de homens que sentiam verdadeira repulsa em obedecer a Deus. Eles não queriam saber de Deus. Eles não querem, inclusive essa é uma realidade para hoje. Eu não quero saber de Deus. Quanto você já ouviu isso, talvez, né? Então, esses que dizem não quero saber de Deus, são responsáveis por isso também. E Deus quer que isso não aconteça. O desejo de Deus é o arrependimento humano. Diz ali Ezequiel 18, 23, teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se de seus caminhos e viver? Então Deus quer vida, Deus quer obediência que gera vida, mas a possibilidade da desobediência está sobre o homem, porque definitivamente nós não somos seres pré-programados como robôs. Somos seres que dialogam com Deus e se relacionam com Deus. E isso é significativo quando nós pensamos em liberdade humana. Nós obedecemos a Deus, ou devemos obedecer a Deus, não por um chip que carregamos, como se Deus nos obrigasse a fazer o que Ele quer, porque não é assim que funciona. Nós temos o exercício da liberdade que possuímos, mas não podemos esquecer que fomos criados para obedecer em amor, mas não para sermos marionetes de Deus. Pronto. Então nós definimos aqui essa realidade absolutamente clara no texto bíblico de liberdade humana e de responsabilidade humana diante da sua liberdade. Vamos falar um pouquinho sobre soberania divina. Então Deus diz e o homem não faz, e como é que fica a sua soberania? Vamos ao texto bíblico, vamos a alguns. Salmo 33, 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Mais um, Mateus 10, 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Interessante isso, hein, gente? Olha a amplitude dada por Jesus nessa fala, colocando claramente a respeito da soberania de Deus como algo que atinge toda a criação, não é? Agora, isso nós percebemos também se no detalhe de um pardal que não perde a vida, que não cai no chão, sem o consentimento de Deus ou a soberania de Deus estar presente, de um pardal há nações. Olha o que Daniel 4:17 diz. A decisão é enunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem, saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem ele quer e põe o poder ao homem, e põe no poder o homem mais simples. De um pardal que não morre a uma nação dirigida, tudo é Deus. Por isso que Tiago diz, Tiago 4,15, ao invés disso, deveriam dizer se o homem quiser... De novo, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É o conselho de Tiago no sentido de nós reconhecermos mais
profundamente a soberania divina. Paulo diz em Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo é por meio dele, para ele. Vamos nos lembrar de Jó 42:2? Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ponto. Gente, mais do que isso? Sim, tem muito mais do que isso, não cabe na nossa conversa aqui. Mas a gente fecha agora essa varredura bíblica simples que fiz aqui sobre a soberania divina, lembrando que Deus cria, governa e que Ele tem o poder sobre tudo. A soberania divina é absoluta. Nós precisamos, inclusive, olhar para a história humana e ver o domínio divino presente. Reinos, guerras, reis, governantes, todos eles vivendo dentro da esfera de controle divino. Isso está muito claro. No Antigo Testamento, inclusive, os homens sabiam que Deus estava agindo nos fenômenos da sua vida, mais do que a gente vive hoje. Quer ver? Dá uma olhadinha em Gênesis 42:28. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Seus corações se encheram de pavor e tremendo disseram uns aos outros: que é isso que Deus fez conosco? Vamos nos lembrar que esse texto é uma das falas dos irmãos de José que saem de volta do Egito para buscar seu pai, e eles percebem que a prata estava na bagagem deles, foi colocada por José, a mando de José e tal, mas a última frase é interessante. Diante disso, eles dizem: o que é isso que Deus fez conosco? Os antigos reconheciam isso melhor do que nós hoje. Deus está fazendo, tudo acontece por meio da vontade divina e da soberania divina. Mesmo sendo Deus o agente causador de tudo, é interessante a gente pensar no desdobramento disso, que o homem faz parte da sua ação. Deus é o agente causador de tudo, sim. É a vontade de Deus que está em tudo, sim. Mas o homem está inserido dentro disso. Esses textos são interessantes para nos fazerem perceber isso. Olha só. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Para quem Deus disse isso? Para o povo de Israel que entrou na terra prometida. Ué, mas quem conquistou a terra prometida? O povo de Israel. Eles brigaram por isso e lutaram por isso, mas diz aqui que Deus deu a eles. Deus deu, mas o homem agiu. Opa, começando a entender alguma coisa, né? A ação divina, ela acontece na esfera natural da existência humana. Deus vai agindo através do natural, operando a sua vontade dentro dessa esfera que ele controla, não só de forma sobrenatural. Porque quando a gente pensa na ação divina e na soberania divina, às vezes vem à nossa cabeça Deus operando coisas sobrenaturais, tipo lá no Egito, na saída do povo de Israel. É uma maneira de Deus atuar. Mas o Carson, quero usar aqui uma citação dele, explica algo interessante para a gente. Milagres não atestam a intervenção divina na esfera das leis que operam normativamente. Um milagre significa somente que Deus, em um determinado momento, deseja que algo ocorra de uma maneira diferente daquela que ele deseja que normalmente ocorra. Porque no final das contas, Deus está sempre no controle. Ponto. Diante dessa realidade da liberdade divina, liberdade humana, soberania divina, a gente tem esse conflito. E sabe que o texto bíblico fala sobre esse conflito? Bem interessante. Vamos recorrer um pouquinho à história de José no Egito. Vou te fazer uma pergunta. Quem vendeu José para aqueles
comerciantes, transeuntes que passavam ali no deserto e que levaram José para o Egito. Quem vendeu José? Vamos ler o texto. Gênesis 45, 4. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Então aqui José está dizendo que foi os seus irmãos que venderam ele ao Egito. Bacana. Mas vamos continuar o texto? Olha o que diz. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Opa! Olha aí o paradoxo. Foi Deus ou foram os irmãos de José que venderam ele? Gênesis 45, na frente, diz: Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Como é que funciona isso, gente? Não foram os irmãos de José, cheios de ódio por ele, de inveja dele, que o venderam? Mas José está dizendo que foi Deus que fez isso. Deus determinou e os homens embarcaram na vontade divina. José confirma, inclusive, esse movimento divino agora em Gênesis 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. No mau intento do coração humano, Deus age manifestando a sua soberania e a sua vontade para que hoje nós tivéssemos, diz aqui José, a vida de muitos preservada. Há outras histórias bíblicas que demonstram isso. Não é só a história de José, a gente não tem tempo aqui. Mas, por exemplo, Davi, lá em 2 Samuel 24, ele deseja fazer um censo e Deus coloca esse desejo no coração de Davi, mas esse desejo é contrário ao que Deus quer. Olha que loucura que chega esse paradoxo. E Davi faz o censo e é penalizado por isso. Olha que coisa interessante. O próprio faraó no Egito tem o coração endurecido por Deus, para que ele fosse, junto com os demais do Egito, penalizado. É um paradoxo, é a soberania de Deus e a liberdade humana acontecendo de um jeito concomitante, mas até certo ponto, dentro do nosso entendimento, conflitivo. E essa é a realidade. Deus deseja e determina, mas o homem deve fazer e viver o que Deus determinou. Veja, por exemplo, o texto de Levítico 20, versículo 7. Consagrem-se, porém, e sejam santos. Deus dizendo ao povo de Israel, consagrem-se. É uma ação exigida de Deus. Quem vai se consagrar é o povo, ou quem não vai se consagrar é o povo. Mas olha o que diz a sequência, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Muito interessante isso. São eles que se consagram e se santificam, ou é Deus que os santifica? É uma ação humana em conjunto com a ação divina. Deus é o fator último de todas as coisas? Deus é o soberano em tudo? Sim. A gente não perde isso de vista em nenhum momento. Deus é o soberano de tudo? Sim. Mas o interessante é que a gente pode complicar um pouquinho mais essa conversa, é que Deus determina, o homem deve cumprir, mas ele o faz dentro da sua vontade humana. Vamos entender melhor isso? Vamos pensar na morte de Jesus.
Quem matou Jesus? Quem matou Jesus foram os romanos, tecnicamente falando. Não, ou você pode dizer foram os judeus, porque colocaram Jesus como um contraventor dentro do Império Romano, então a culpa é de quem? A culpa é dos sacerdotes, não, a culpa é de Pilatos. Em última instância, a culpa é dos soldados, foram eles que mataram Jesus. Então, o que é que o texto bíblico diz? Atos dos Apóstolos 2:23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram e pregaram-no na cruz. Quem matou Jesus? Os homens fizeram o que queriam fazer. Não se engane, porque quando penso que quem matou Jesus foi Deus, porque é o que Pedro está dizendo aqui no seu discurso, no capítulo 2 de Atos, a ideia que vem a nós é, então esse Deus, é um Deus maldoso. Entregou seu filho e ainda manipulou os homens para que o matassem. Não. A vontade era dos homens. Eles eram e foram responsáveis pela morte de Jesus, queriam fazer o que fizeram, era a liberdade que eles tinham, mas nisso está o plano de Deus. Mais complicado ainda para a nossa cabeça pensar nisso, né? Eles estavam livres, são culpados pelo que fizeram, mas Deus determinou. Olha só, Atos 4:27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Mas eles se reuniram e eles desejaram. Talvez, esse é um pitaco para tentar ajudar a gente a entender isso, a questão seja a presciência de Deus. Pedro diz em 1 Pedro 1:2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Pedro, esse é um dos textos, são muitos no Novo Testamento, fala sobre a presciência de Deus. Alguns dizem, inclusive, que Deus então age dentro dessa presciência. Eles farão mesmo, porque Deus sabe que eles farão. Esse é um outro problema que nós temos. Disse isso ontem, na minha resposta aqui desse assunto. Deus sabe o que o homem fará. Ele está na eternidade, ele é tudo, ele sabe tudo, ele conhece tudo. Tudo está ao seu dispor. Ele está lá no começo como está lá no fim. Portanto, a possibilidade de nós entendermos melhor isso através desse conceito de presciência. O homem fará mesmo. Então, já que o homem escolherá mesmo aquele caminho, Deus utiliza tudo isso para manifestar a sua vontade. Uma boa maneira de nós pensarmos nisso é a própria queda. Porque se a cruz está antes da luz, se a cruz está no princípio de tudo, é porque Deus sabia que o homem iria escolher o caminho que escolheu. E ele antecipadamente providencia a redenção. É Deus agindo de acordo com a sua presciência. Eu falei que o assunto não era fácil. Como é que a gente administra tudo isso? Primeiro, gente, para a gente encerrar, é pensar no mistério divino. Um Deus que se explica não é Deus. Um Deus que é perceptível em todas as coisas não é Deus. Essa semana estava lendo esse livro aqui do Thomas Halleck, A Noite do Confessor, A Fé Cristã no Mundo de Incertezas, e tem um capítulo aqui que eu lembrei agora disso, deveria ter separado com mais calma, mas tem um capítulo aqui em que ele faz um contraponto entre fé e ciência, em que ele apresenta essas realidades aqui. Eu não vou achar, mas enfim, ele coloca algumas coisas muito interessantes sobre esse conflito de quem quer explicar Deus em todas as coisas e de quem quer racionalizar Deus
deixando de lado o fato de que Deus é Deus. Sempre o mistério estará presente. Um Deus que se explica não é Deus. Essa condição, então, ela fica realmente naquela prateleira do talvez seja isso, talvez seja aquilo. Hoje vejo por espelho, verei melhor lá na frente e de repente eu posso ter essa situação resolvida. Cabe a nós, penso eu, portanto, crer no caráter divino e na bondade divina. E, dentro da perspectiva de liberdade, que nós sempre façamos o voto pela obediência em amor. Esse é o caminho que nos resta. E é o melhor. Obediência em amor. Eu posso não, mas eu obedeço em amor. Porque Deus me amou primeiro. Deus me alcançou primeiro. Então, em obediência a Ele, dentro das minhas limitações de luta contra o pecado, eu persisto em obedecê-lo. Persisto em seguir as suas leis. Persisto em fazer da minha vida o melhor que eu posso em retribuição a esse amor divino. Aí a gente está andando num bom caminho e a graça de Deus se manifesta em tudo isso. Essa é a rápida, nem tanto, conversa que eu queria ter com você no Novamente de hoje e espero poder ter acrescentado alguma coisa. Eu não sei se o nosso amigo Vitor está por aí, se ele escutou essa conversa de hoje, um pouco mais consistente que a de ontem, mas esse é meu esforço para tentar trazer a você uma resposta, né? Mais, como eu disse, consistente, biblicamente embasada daquilo que a gente falou tão rapidamente ontem.